Bem, olha, eu quero falar aqui, daqui a pouco eu vou responder perguntas para você, tá? Eu quero falar aqui sobre um fato muito interessante. Você vai entender um pouquinho sobre a política nacional. Em 10 minutos eu vou dizer para você fatos interessantes. Vê se você pega, eu quero a sua opinião, tá? Em 10 minutos, temos um livro aí, Bahia dos Holandeses, que fala sobre a história dos holandeses no Nordeste, na Paraíba. Aguarde que o livro vem em filme, tá? E eu quero que você participe. O livro conta a saga dos holandeses no Nordeste, de uma forma romantizada. Todos conhecem uma grande cidade chamada Recife. Recife é uma metrópole. Eu não sei quantos milhões de habitantes tem Recife, mas Recife deve estar em torno de 4 a 5 milhões de habitantes. Recife, quando os holandeses vieram para o Nordeste do Brasil, eles tentaram conquistar a Bahia. A Bahia era muito pequena, mas só que a Bahia tinha muitos índios, e os índios gostavam muito dos portugueses. Aí sentaram um cacete nos holandeses. Os holandeses fugiram, e eles foram socorridos aqui na Paraíba, num lugar chamado Baía da Traição. Porque eles vieram feridos, vieram sofrendo muito, né? Aí os holandeses fundaram uma companhia chamada Companhia das Índias Ocidentais, né? E vieram novamente e conquistaram Recife, que na época era pequena e não tinha infraestrutura nenhuma, porque as cidades que os portugueses dominavam, uma parte delas era muito sujas, né? E muito desorganizadas. Então, quando os holandeses, você vai compreender um pouco da política brasileira, aí, preste atenção. Os holandeses vieram em 1624, a primeira tentativa, 1630 conseguiram. Entraram em Recife, mandaram um alemão chamado João Nassau, João Maurício de Nassau. Esse João Maurício de Nassau era constituído pelo governo dos 19, lá da Companhia das Índias Ocidentais. E era podre de rico, sangue nobre, inteligentíssimo. Este cara foi o melhor governante do Brasil holandês de todos os tempos. Eu só acho que ele perdeu para Dom Pedro II. Mas João Maurício de Nassau dominou o Recife. E vieram centenas de judeus com a bênção de Deus para o Recife. Ele fez pontes, até com o dinheiro dele ele fez pontes. Ele organizou a cidade limpinha, fizeram pontes, fizeram acesso, deram cargos aos índios, os índios tinham cargos, emprestaram muito dinheiro, os judeus emprestaram muito dinheiro aos holandeses. Mas a história não se concentra só em Recife, não, se concentra em Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, né? Só não conseguiram entrar na Bahia, né? Então, os holandeses, junto com Maurício de Nassau, construíram a maior metrópole de todos os tempos. Nessa época, São Paulo nem pensava em existir ser São Paulo do jeito que é. Recife se tornou a maior metrópole, maior do que a Bahia, maior do que tudo. Recife cresceu de 1630 a 1650, ou seja, 20 anos. Recife explodiu. Aí trouxeram gente boa, oficiais, artistas, pintores, cantores. E esses artistas, pintores começaram a investir na cidade. Os índios eram respeitados, as índias eram respeitadas, né? E os portugueses ficaram por aqui com os holandeses. Mas os holandeses estavam atrás do que era dele, porque os holandeses emprestaram muito dinheiro aos portugueses, que tinha um senado muito caro. A maior despesa dos portugueses eram com os nobres. Os nobres só faziam comer e cagar, né? E entrava nos lugares com aquele sistema, né? Que Buenas Ideias falou, né? Que é um sistema de domínio chamado caracu, né? Que o índio entra com a cara e o português entrava com a cara e o índio entrava com o trabalho, entendeu? Então os portugueses gostavam muito desse sistema, né? O português entrava, aí nós entra com a cara, é o sistema caracu. Nós entra com a cara e você entra com o trabalho. Você faz tudo e nós domina você. Pronto, legal, e legal. Mas os holandeses fizeram diferente. Em 10 minutos eu vou falar, depois a gente conta a história melhor, tá?
Os holandeses construíram uma metrópole. Em 20 anos, gente. Em 20 anos organizaram o Recife de um jeito, ficou parecendo uma mocinha lavada, bonita e vestida. Cheirosa com um perfume chamado cabochá. Aí trouxeram artista, trouxeram músico, trouxeram tudo que é gente boa que tinha lá naquelas bandas, trouxeram. E os portugueses ficaram virados a casaca. Então os portugueses tiveram uma boa de ideias. Vamos trazer ladrões, assassinos para enfrentar os holandeses. Então, eles trouxeram pessoas que tinham defalcado, né? E eu vou dar um nome, tá? Um nome, só um, mas são milhares. Eles trouxeram o pai de Raposo Tavares. O pai de Raposo Tavares quem era? Um ladrão que roubava a coroa. E que era um rico ladrão. Ele ganhava muito dinheiro e ainda roubava. Como ele foi punido, aí o rei de Portugal disse, tu vai lá para o Brasil combater os holandeses. O pai de Raposo Tavares veio como nobre. Foi isso que os holandeses fizeram. Deram título de nobreza a ladrões e assassinos. Isso vai explodir aqui. Você vai compreender o hoje olhando para o passado. O passado se repete. Então, nasceu Raposinha Tavarinho. Raposinha Tavarinho foi um safadão. Roubava, matava, estuprava. Era católico e matava os padres. Olha o cara era uma raposa velha, nojenta. Ele era católico e matava os padres jesuítas. Ele matava, estuprava, acabava com as Índias e ficava doido para haver um problema de guerra, porque toda vez que tinha uma guerra, o governo de Portugal perdoava ele e mandava ele para a guerra. E na guerra ele fazia miséria. Aí ele era condenado de novo. Você está condenado por ter estuprado 30 índios, matado 10 jesuítas, não sei o que lá, sem arma, sem nada. Ai. Aí é outra guerra. Aí o governo de Portugal dizia, venha, você está perdoado, vá matar de novo. E assim, Raposo Tavares ocupou os melhores cargos do Brasil, sendo um ladrão safado. Ele foi bandeirante, ele foi ouvidor-mor da coroa portuguesa, ele foi assassino particular dos governantes, ele matou, estuprou, ele chegou a matar um convento inteiro de pessoas só rezando. As pessoas, a Maria que é de graça, a Maria que é de graça, matou. Aí os caras, mas rapaz, Raposo Tavares matou um bocado de jesuíta, tudo rezando. Aí o rei, Ave Maria, vem cá, Raposinha Tavares, vamos abrir uma CPI. Aí Raposinha Tavares ficava preso de mentira, no cabaré de noite. Aí, você matou um bocado de jesuíta, rezando, só porque o jesuíta era amigo dos índios. Tal. Ah, eu matei sem querer, eu matei 400 jesuítas, foi sem querer, a espada acabou entrando na bunda deles, mas porque também ele estava com a bunda para cima. Ah, é, vamos fazer uma CPI. Aí no meio da CPI havia outra guerra contra o holandês. Aí o governo português chamava, vem cá, Raposinha Tavarinho. A Raposinha Tavarinho ia, olha, você está perdoada, você não é mais ladrão, você não roubou, você não enganou, você não desviou dinheiro da Petrobras, você não fez mais nada da vida. Você é um santo. Ai, que santo! Agora vá matar os holandeses. Aí o Raposinha Tavares, bora pro Nordeste! Aí descia para Recife. Né? E foi esses caras que expulsaram os holandeses do Brasil. Agora você vai ter outra surpresa. O Nordeste na mão do alemão João Maurício de Nassau, que é fantástico. Olha a história desse cara. O cara era foi o quê? Forte. Ah, você pensa que era outra coisa, né? Não, viu? Maurício de Nassau era um alemão. Era. Qual era o defeito de Maurício de Nassau? Emprestar dinheiro. Eita, meu Deus do céu. Aí Maurício de Nassau voltou, né? E aí, esses cabos, como Raposo Tavares. O Raposo tentou a primeira vez, foi levar uma surra da molesta. Aí foi tentando, até que eles expulsaram do Nordeste do Brasil, Recife, Pernambuco, Rio Grande do Norte, os holandeses. Saiam daqui, seus holandeses safados! Saiam daqui! Aqui pertence à coroa portuguesa! Então, Raposinha Tavarinhos, que era santificado pelo governo, pelos os puicos portugueses, né? Botou os holandeses para correr. Botou os judeus também para correr. Mataram todos os índios que apoiavam os holandeses. Mas matavam. Olha, tinha dia que era 300 índios por dia. E os índios tudo rendidos, os bichinhos tudo rendidos. Pegava as índias. Os holandeses não faziam isso. Os holandeses matavam em combate, tudo bem. Ninguém é santo, tá? Na guerra ninguém é santo. Mas eles respeitavam a vida, eles não estupravam, eles investiam dinheiro. Tá entendendo?
Aí esses holandeses, para você compreender, esses holandeses expulsos do Brasil foram para um lugar que era tamanho de um ovo. Ó meu dedo, ó, era tamanho de um ovo. Tinha 1.300 pessoas nesse lugar. 1.300 pessoas nesse lugar. Então os judeus que saíram daqui expulsos, né? Serefadim, meus antigos antepassados. Serefadim, volta por favor, Safadim não, Serefadim. Serefadim, volta, Chiquinho chamando, Chiquinho também é raça de judeu. Serefadim, Maurício de Nassau, volta por favor. E foram embora. Maurício de Natal foi embora. Ai, foi embora. Tchau, Maurício de Nassau. Tchau, Serafadins. Tchau, Safadins. Tchau. Aí eles foram para um lugar e fundaram, né? Dizem que foi só 23, que esses 23 são apenas nobres. Aquilo foi centenas. Eles foram para um lugar que era tamanho de um ovo. Você vai conhecer esse lugar. E fundaram a maior cidade da América! Fundaram Nova York! Os brasileiros se lascaram! Foi! Lá vai os judeus saindo de Recife! Somam pestes! Miseráveis! Saiam da nossa terra! Você quer investir na nossa terra? Vocês querem as cidades limpas? Vocês querem pontes? Vocês querem investir? Aqui, meu amigo, é Raposo Tavares, velho! É juiz! É bandeirante, e é ladrão, é tudo, esse é o cara. Saiam daqui, seus alemães, saiam daqui e fundem Nova York. Aí chegaram os caras que saíram do Brasil. Nós não queremos voltar para as Europa, não. Nós queremos ficar por aqui. Como é o nome da cidade que eles chegaram? Como é o nome da cidade? É a cidade de... Primeira cidade que eles chegaram. Vamos fazer uma cidade chamada Nova Yorquinha, bora? Nova Yorquinha, vamos. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Em menos de 30 anos, Nova York já estava quase tamanho do Recife. Agora tu vai lá em Nova York hoje e, tá entendendo? Recife parou no tempo, no espaço. Os brasileiros, que são muito legais, né, preferiram o Raposo Tavares. Raposo Tavares, ele é nosso puico, vai ser o presidente, Raposinho Tavares, presidente da República. Mas se ele não conseguir ser presidente, no mínimo ele vai ser, chefe de alguma CPI, alguma coisa assim desse tipo. Presta atenção, gente. Os caras que saíram de Recife, os caras que saíram de Recife fundaram Nova York. Um dos judeus que saíram de Recifinho fundou a Bolsa de Nova York. Nós se lascou. Bem, mas os homens, eles têm aquilo que eles querem, né? Também, meu amigo, quando eu estudava, aí tinha que eles querem. Tinha presidente de classe. Quem é que lembra de presidente de classe? E lá quando a gente ia ser candidato a presidente de classe, eu ia ser candidato a presidente de classe. O cara chegou para mim e disse: entra não, Joilson. Eu digo: por quê? O presidente de classe tem que permitir todo mundo bagunçar, tem que ser o mais bagunceiro da classe. Quem é que se lembra disso? Presidente de classe. Aí o cara, não, o presidente da classe tem que ser mais bagunceiro para permitir nós bagunçar. Foi uma briga danada política, porque quem deveria ser o presidente de Sábio era o mais mala e o mais tolerante, né? Então é o seguinte, compreendam. Damos um chute na bunda de Maurício de Nassau. Maurício de Nassau investiu muito dinheiro, mas era muito interesseiro também. Sim, quem é que não tem seus interesses? Mas Maurício de Nassau proibia até você jogar o bagaço da cana no rio, lá do Recife. A Paraíba, o Nordeste, que quase não fala na Paraíba, né? Mas principalmente Pernambuco, ele ultrapassou 10 vezes a Bahia, que era a capital. Enquanto a Bahia capengava, Recife detonava. A sorte dos portugueses foram os índios da Bahia, que vieram contra os holandeses.
junto com Raposinho Tavarinho. Ah, tinha esse negócio, pastor, de presidente de sala, era muito chato, o presidente da sala. Por isso se escolheu o mais bagunceiro. Então preste atenção. Expulsaram o Maurício de Nassau, expulsaram toda a frota armada holandesa, porque eram evangélicos, eles eram protestantes. E os portugueses assumiram o Recife. Logo no começo que Recife foi assumida, quem assumiu o Recife pegou uma bonequinha, né? Pegou uma bonequinha. Porque a capital do Recife não era Recife. A capital de Pernambuco era Olinda. Aí os holandeses transformaram Recife, que era uma baixada, que ninguém dava nada. Então depois a capital do Pernambuco deixou de ser Olinda e passou a ser Recife. Aí esses caras que nós chutamos na bumbunda deles, saíram daqui e fundaram Nova York. E fundaram lá a primeira capela judia, porque os holandeses e alemães se davam muito bem com os judeus, né? E aqueles ricaços que queriam investir no Brasil foram todos expulsos e humilhados. Chegaram lá até, então vamos investir em Nova York. New York. Veja que o passado não passa, ele se interioriza. Hoje nós continuamos sendo do mesmo jeito. Agora veja quem é Maurício de Nassau. Estuda a história de Maurício. E você que mora no Nordeste, por favor, visite o Museu Brennan. Museu Brennan. E estuda a história de Maurício de Nassau, um alemão, charmosão e bonitão. E estuda a história de Raposo Tavares, que passou muito tempo sem ninguém esquecendo dessa peste, mas alguém resolveu transformar ele em herói. Como no Brasil o bandido vira herói, e o ladrão vira herói, e o cara certo vira bandido, e depois desvira e vira de novo, quando Raposo Tavares, que era filho de um ladrão, que veio ao Brasil porque era ladrão, ele não veio ao Brasil para investir no Brasil. Quem veio para investir no Brasil foi Maurício de Nassau. Maurício de Nassau botou até dinheiro do bolso dele. Mas é claro que um comerciante, alemão não é burro, ele investe, mas quer de volta. O brasileiro quer que o cara invista no... Ah, meu amigo, assim é otário. Né? Ele, o americano, o alemão investe, mas ele quer o troco dele. Né? E aí, faça a comparação entre Maurício de Nassau, estuda a história de Maurício de Nassau e Raposo Tavares. O pai de Raposo Tavares desviou bilhões de dinheiro dos cofres portugueses. Portugal devia muito dinheiro à Holanda, porque também a nobreza portuguesa, meu amigo, era só no mer. Era tanto dinheiro, até para limpar a bunda tinha dinheiro, não era papel higiênico não. Né? E a forma deles colonizar, do holandês colonizar, do alemão colonizar, que nós já fomos comandados pelo alemão, e a forma do português. Bem, nós estamos no sistema português, que não é totalmente ruim, mas o português fez um erro muito grande, que talvez um dia a gente corrija. Qual foi o principal erro, pastor, do português? Trazer bandidos e dar títulos de nobreza, transformar os bandidos em príncipe. Aí lascou, deu legalidade espiritual a esses caras. Você está entendendo, sim ou não? Todo país tem bandido e gente ruim, todo. Mas o problema que o português cometeu no Brasil foi que ele não tinha dinheiro. Aí, por exemplo, você pega o pai de Raposo Tavares, você já andou naquela rodovia Raposo Tavarinhos? Por que ele veio para o Brasil? Porque ele desviou, ele roubou o dinheiro da coroa, ele roubou dos ladrões. Então, eles vieram expulsos para o Brasil. Quando chegou aqui, nasceu o Raposo Tavarinho, que foi pior do que o pai. Matou, roubou, estuprou, condenou e era totalmente adverso. Como adverso? Ele era católico e matava os católicos. Ele matava os crentes porque dizia que era católico. E matava os católicos por ruindade. Ele chegou a matar centenas e centenas de capuchinhos. Ele odiava padre e dizia Ave Maria. Na eleição, Raposo Tavares ia na igreja católica rezar e beijar a mão do padre.
Mas depois na guerra matava os capuchinhos tudinho na espada. Olha só, eu acho, quando alguém fala em Puíco pra mim, eu me lembro de Raposo Tavares. Quando alguém fala Puíco, eu Raposo Tavares. Bem, aí quando entra uma galera diferente, meu amigo, esses raposos ficam com raiva. Então preste atenção. Erro de Portugal. Bem, posso ser que eu esteja enganado, que eu sou apenas um leso. Eu sou apenas um rapaz latino-americano, meio abestalhado. O que Raposo Tavares foi? Ladrão, assassino, roubador, matador de crente, matador de católico, matador. Aí, quais foram os cargos que Raposo Tavares teve? Ouvidor-mor da coroa portuguesa. Virgem Maria era o maior cargo que tinha na época. Ouvidor-mor. Ou seja, o ouvido... As orelhas do rei Portugal, lá em Portugal ficou sem bandido, mandou tudo para cá, ainda trouxe mais um pouquinho. Aí, olha bem, o rei de Portugal ouvia através dos bandidos. Olha lá, o que Raposo Tavares foi? Bandeirante, um dos piores bandeirantes que existiam. Ele não queria acordo, o acordo dele era uma espada na bunda do índio. Vira a bunda aí, toma a espada, ai! E não grite não, que eu sou Raposo Tavares. Né? Então... extermínio de índio, assassinatos, o cara é acusado de tudo quanto é canto. E no final da vida, vira juiz. Eita pílula! Como é? No final da vida, Raposo Tavares passou um tempo como juiz, julgando os outros. Você roubou uma galinha? Desgraçado, vai para o inferno, prende esse cara que roubou uma galinha. Eu sou o juiz. Aí... Espiritualmente falando, já que eu sou espiritualista, o que é que os portugueses fizeram que nós podemos corrigir isso depois? Se a gente pudesse, se a gente não pudesse, lasca todo mundo. Eles deram títulos de nobreza a bandidos. Eles deram títulos de nobreza. Bandido sempre é bandido, e tem em todo lugar bandido. Em todo lugar do mundo tem bandido, mas um bandido qualificado com título de nobreza. Entendeu como é a coisa? Então, nasceu o jeito bandido de ser, né? Então, a questão é, o passado não passa, ele se interioriza. O que você acha disso? Para a gente mudar de assunto. A gente fala sobre tudo, né? Eu mando beijos para Maurício de Nassau. Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Dom Pedro II, sou. Mas também, Maurício de Nassau foi... né? Foi o cara, viu? Nós tentamos pisar, mas não pisamos não, que ele é muito sabido, né? Não foi besta não também não, né? E não é para ser besta não. Pior é que a de hoje é na nobreza o que é mais tem bandido. Quem falou foi Isabel Félix. O que você acha? Mudou essa política? Será que nós temos pessoas parecidas com Raposo Tavares? Ou seja, filhos de Bambam, netos de Bambam, pais de Bambam e Bambam também. Ou seja, no poder com a força. E o pobrezinho, quem vai julgar você hoje é Raposo Tavares. Se levanta perante o meretríssimo Raposo Tavares, filho de uma merda. Ai, sim senhor, sim senhor. Esse cara aqui deram honra para um não merecedor. O negócio dele era derramar sangue. Ana Maria, olha aí. Ana Maria falou certo. Deram honra a um não merecedor. O negócio dele era derramar sangue. Raposo Tavares era doido. Era doido. É como aquela balaiada que houve lá no Pará. Ali era todo mundo matando todo mundo. Era todo mundo matando todo mundo querendo poder. Matava indo, matava criança, matava... Como era o nome do movimento que houve lá no Pará? É o movimento mais doido que eu vi no Brasil. Como é o nome do movimento, meu Deus? Meu pai, eu estudei aquele movimento, quase eu caí para trás quando eu estudei. Era todo mundo matando todo mundo treinando todo mundo. Os caras com facão no meio da mata matando o índio. Matando por quê? Não sei, tô matando. Aí depois o cara que tomava o poder, outro tomava, matava. Bem, atenção. Senhor meretríssimo Raposo Tavares, ouvidor-mor da coroa portuguesa da Baixa da Égua, ligado ao superior, fica em pé. Aí todo mundo, Raposinho, sou Raposo Tavares. Aí, oi, vamos julgar esse cara agora. Vamos julgar eu, Você é acusado de ter roubado uma galinha e comido uma galinha.
É, eu comi, mas não comi todo não. Foi eu que comi a metade, meus filhos comeram o resto que eu tava com fome. Como é que você faz uma desgraça dessa, seu merda? Você vai ser condenado a 5 anos de cadeia, 2 dias e 3 meses, em regime fechado, seu bandido safado, porque roubou uma galinha para comer. Você não tem vergonha, não? Ah, desculpa, eu quero até pagar a galinha. Não tem pagamento. Não tem fiança para um crime deste. Mandem esse cara para as masmorras. E deu uma surra nele, velho. Vai! Ai, não, por favor, a galinha era até magra. A galinha magrice ela e bota ovo. Vai, leve! Comigo, minha amiga, na lei. Na lei! Eu fico imaginando a Raposo Tavares julgando os outros. Pô, meu, é como uma raposa julgar as galinhas. Eita, pílula! E nós, na verdade, nós escolhemos o sistema de viver. Pegamos os bandidos, danamos títulos de nobreza nos bandidos. Tu sabe matar? Matasse quantos índios? Eu matei uns 300 índios. Mas foi só ontem que eu matei 300. Mas antes de ontem eu matei 400. É porque eu não guardei a cabeça dele para vocês verem. Ah, você tem um título de nobreza. Qual é o meu título de nobreza? Babão da coroa portuguesa. Ó, sou babão. Sim, agora se você matar mais índio, você deixa de ser babão e passa a ser um puxa-saco, que é um cargo mais elevado. Ah, mate com força, meu filho. Agora não dê as caras não, tá? Raposo Tavares era um verdadeiro demônio, né? Bem, alguns gostam, né? Quem gosta, gosta, né? Porque no Brasil a gente gosta de jeito assim, a gente gosta de Lampião, né? A mulher, para mim, Lampião é um herói. Herói de quê? Leva Lampião para casa, leva. Aí eu disse para ela, eu desejo que um dia o Lampião vá para sua casa. Ela disse, Deus me livre. Eu digo, Chico, tu não é teu herói? Tá entendendo? O que é que vocês acham? Deixa eu ver aqui. Hoje não é diferente. Simone Silva. Agora sou só o satanás dos traficantes que querem dominar o mundo. Não pode não, os bichinhos têm até bomba antiaérea. Esses são os verdadeiros demônios. Maria Micheleto. Mas que enche a cueca cheia de milhões para o banco. A lei enche a cadeia de pobres e ignorantes. Quais as consequências da escravidão no Brasil? A escravidão era provocada pelo mundo inteiro, isso é besteira. Falar de escravidão é besteira. Judeu escravizava, holandês escravizavam e português escravizavam. Eu fico admirado porque as pessoas acusam Maurício de Nassau de ser escravista. E a coroa portuguesa era escravista. E Raposo Tavares tinha 130 escravos, ainda pegava as escravinhas. Então não dá para a gente acusar os outros daquilo que a gente faz. Naquela época todo mundo fazia, inclusive Israel era escravista. Damos só pérolas aos porcos. Maria Almeida Melo. Então, segundo Maria Almeida, a gente deu as pérolas aos porcos. Quais as consequências da escravidão no Brasil? Já falei. A escravidão era geral, não era só no Brasil, não. Agora quem dá... E sabe quem foram os principais escravistas do mundo? Os próprios negros que vendiam os negros. Tinha uma rainha lá na África que ela ficou podre de rica, só vendendo negro. E ela era negra. Então, esse era um sistema que existia na época. Agora quem dá o poder a esses caras somos nós. Sim, nós continuamos dando poder aos Raposos Tavares. Para mim, assim, um exemplo de político ruim é porque tem um político bom, né? Tem um bom e tem um ruim, lembre-se disso. Agora que dá o poder somos nós, esses caras sim. Uma cesta básica. A gente era assim antigamente, gente. A gente corria atrás dos políticos para ver se ganhava R$2 dele, 3. Todo mundo era assim antigamente, deixa de besteira. Há 10 anos atrás todo mundo fazia isso, mas fulano é tão bom, dá cesta básica para todo mundo, que o sistema mudou, ninguém fala mais nisso. Mas que todo mundo corria atrás de uma cesta básica, correr era difícil alguém não correr. Polícia enfrenta os traficantes armados e a mídia leva a mala como vítima. Isaac Nepper. Sargento do Exército, né? Pastor, esta história é igual a abotoar uma camisa errada, deixando um botão esquecido. Tudo começou errado. Não tem jeito, não. Essa é a minha opinião. Let it shoot. Eu acho que tem jeito. Com Jesus tem jeito. É desabotoar e abotoar de novo. A gente está no barco, não vai deixar o barco afundar. Mas fizeram isso. Não é que os portugueses... eles trouxeram gente errada, mas o maior erro dos portugueses é dar legalidade a esses caras. Deram cargos altos. Veja o que Raposo Tavares foi: juiz, um bandido daquele, bandeirante, ouvidor mó da coroa, entendeu?
É, não sabia, achava que os negros eram capturados. Os negros eram capturados pelos próprios negros e vendidos numa feira que tinha lá. Uma rainha negra lá que era campeã, ela tinha um exército para pegar outros negros. Essa história sobre escravidão é um outro tema, mas é um tema muito interessante. Vamos conversar sobre isso? E você não sabia que Israel era escravista, não? Os principais escravistas do mundo eram judeus. Pior que a verdade, pastor. Pastor, Deus abençoe o senhor. Era um sistema que existia na época. Esse sistema podemos conversar. Porque hoje é outra realidade, né? O Brasil se assemelha hoje se monarquia continuasse. Os melhores países do mundo ainda são monarca. Eu gosto muito da família de Dom Pedro II. Gosto muito, espero um dia conhecer alguém da família dele. Depois ele mesmo foi escravizado. Depois ela mesma foi escrava. Depois ela virou escrava. Mas depois casou com uma nobre. Ela tem uns contatozinhos. O dinheiro o medo fala mais alto. O dinheiro e o medo, né? Quando o cara tá prestando o dinheiro ou quando o cara tá com medo, né? José foi vendido pelos próprios irmãos, sim. Sobre a escravatura, eu vou dar uma palhinha para vocês. A pessoa diz, Israel foi liberta da escravatura do Egito, porque Deus não gosta de escravatura. Mentira. Oxê, pastor. Quem está falando é o teólogo Joilson de Assis. Deus não libertou Israel porque Israel era escrava. Deus libertou Israel por causa de um pacto que tinha com ela. Porque Israel mesmo tinha escrava. Depois que Israel saiu do Egito, Israel tinha muitos escravos. Lembra de Abraão, que tinha escravos? Lembra de Jacó, que tinha escravos? Lembra de Isaac, que tinha escravos? Gente, lê a Bíblia. Aí o cara diz, não, Deus odeia a escravidão, que Deus... Não, eu não estou a favor da escravidão, nem sou contra. Vamos para a história? O teólogo também é um historiador. Né? Tá na briba, Douglas, tá na briba. E depois que Israel foi liberta da escravidão, Israel tinha escravo, rapaz, direto. Até na época de Cristo existia escravo, tá na Bíblia falando sobre escravos. Agora, o escravo lá em Israel era aquele que não tinha dinheiro, não podia ser de qualquer jeito. Mas depois a galera europeia descobriu que a turma lá da África não tinha. E então contrataram a própria turma da África que vendiam. E eles se ferraram quando entraram numa tribo de Zulu, que era um negão enorme de alto, falava 5, 6 idiomas, eram uns caras muito inteligentes. Aí onde eles se ferraram. Essa história dá pano para manga, né? Porque a origem negra é maravilhosa. E tem também a raça de Abraão, que desceu com aquela mulher que deu 666 quilos de ouro para Abraão embuchudar ela. Fez uma inseminação CC artificial. Como é o nome dela? É a rainha de Sabá. A África tem uma história muito grande. E a África vem aí, viu? A África vai explodir porque estão investindo muito na África. Deixa eu ver aqui. Verdade, pastor, pura verdade. Hoje se faz, eu vivi isto e vejo. Estuda história, menino, Maria Micheleto. Eram os capitães do mato. O capitão do mato era negreiro. Vou dizer o nome do negreiro. Henrique Dias. O próprio Raposo Tavares e o Felipe Camarão. Felipe Camarão era um caboclo. Ele era uma mistura de negro com português. O português creu, alguma coisa assim. Ele não era mestiço. E Felipe Camarão e Henrique Dias foi quem encheu o saco dos holandeses. Aí veio Raposo Tavares, a Baixa da Égua, não sei o que lá. Mas essa turma, a sorte dos portugueses foi fazer filho. Os portugueses faziam 30, 40, tinha português que fazia 100 filhos no ano. Porque saía que nem a metralhadora, pegava as índias, fica ali, engravidando tudinho. Então, quando os guris nasciam, os guris diziam, eu sou índio, eu sou negro, eu sou português. Já os holandeses não faziam isso, aí se lascaram. Não seja justo demais, era para ter casado um bocado de holandês com um bocado de paraibana. Eita! O homem mais rico do mundo, Mansa Musa, era africano. A África é tremenda. Vamos falar positivamente da África, porque a África tem aspecto positivo. É porque a Europa queria que a África ficasse pobre e conseguiram. O problema do Brasil é o povo que continua votando em políticos que acham que é bandidos. São vítimas da sociedade. Bichinho, são nada. É a nossa sociedade que é assim. É como os portugueses fizeram filhos e os filhos dele com as índias, que ele nem ligava para as índias,
viravam a favor dele. Como o Henrique Dias, o Henrique Dias, eu falei agora, como o Felipe Camarão. Felipe Camarão, o que Felipe Camarão fez? Matar, só, né? Foi uma mistura de DNA. Sim, os portugueses pegavam a Índia, era todo dia 5, 6 índias. E as índias não usavam comprimido, cachete. Não usava cachete. Aí a Índia, e os portugueses, bota aí 30 índias aí. Pegava a metralhadora e... as bichinhas, ficava tudo buchuda. Era. E aí esses mestiços iam lutar por quem? Pelos holandeses? Não, iam lutar pelos mestiços dele. Mesmo que os pais portugueses não estavam cagando e andando, eles faziam filho, cagavam e andavam para os filhos. Já os holandeses, se fizesse um filho numa Índia, ele era punido e ia para a pena de morte. Se um holandês daquele pegasse uma Índia sem ser casado, ele ia para forca. Tá vendo? Era. Já o português fazia política todo dia era 10, 15 índias. Os bichinhos eram danados. Meu Deus, a gente tem que compreender as nossas origens para tentar mudar o nosso futuro. Como isso se repete, a gente tem que pegar na repetição, entendeu? Eu fico incrível com o Raposo Tavares. Porque Raposo Tavares chegou a matar muitos jesuítas, muitos capuchinhos. Os bichinhos, Ave Maria, Raposinho Tavares. Raposo Tavares era um monstro. Matava. Aí os caras disseram, ô rei de Portugal, não quero nem ouvir. Raposo Tavares matou um bocado de... Como a igreja católica tem muita força, né? Aí o Papa disse, rapaz, estão matando demais os servos de Deus. Aí o rei disse, vou punir ele. Fica aí, Raposinho Tavares, preso. Era uma prisão que ele tinha a chave, ia pro cabaré de manhã, voltava de noite e se trancava, certo? Aí surgiu uma guerra aqui no Nordeste. Então, o rei português, você matou muito capuchinho, matou muito padre, não faça isso não, mata escondido. É o seguinte, tá havendo lá uma guerra lá, né? Então, se você for lá guerrear a nossa guerra, eu vou mandar 1.500 homens com você, aí nós perdoa tudo, entendeu? De repente, as acusações caem, nada está comprovado, entendeu como é a coisa? Isso não existe, isso tal, e aí nós se ajeita. Aí Raposinho, e você ainda vira ouvidor mó ou juiz. Vixe, bora! Aí eles vieram, aí ele pegou 1.300 homens e veio, aí levou um cacete danado, morreu. Mas gente ruim não morre, gente ruim é que nem artista de televisão. É aquele cara cai dentro da água e sai com o cabelo todo penteado. É incrível, ele não morreu. De 1.300 homens que veio com ele, 1.100 morreram, voltou só 200. E ele veio no meio. Bicho ruim, vaso ruim não quebra não. Bicho, come caco de vidro, não dá nem dentro da barriga. Aí virou juiz, virou um bocado de coisa, né? Então, ali o rei disse, tem muita gente, mata um bocado, né? Vaso ruim não quebra não. Raposo Tavares morreu de velhice. Uma das mulheres que ele tinha morreu lá. Ele morreu com 60 e poucos anos. Então, assim, a história de Raposo Tavares se repetiu várias vezes. Não foi só com Raposo, tá? Mas, por exemplo, aquele bandido, aquele canalha, outro, não sei o que lá, outros bandidos vinham e diziam, tu é da onde? Eu sou de Portugal. Tu fizesse o quê? Não, eu matei ou desviei vários ienes, vários cruzados, vários dinheiros. Você tem coragem de matar índio? Índio eu tenho. Eu posso estrupar as índias? Pode, tranquilamente. Isso não existe não, pode estrupar à vontade. Aí, na verdade, tem tanta mulher que as pessoas não vai dar nem conta. Aí os caras enchiam de filho. Aí as bichinhas só embuchudando, que ainda embuchuda com força, né? E eles nem se lembravam que tinha filho, né? Então o que você acha disso para nós mudar de assunto? Diga aí. Peço oração para meu filho Luiz Fernando. Fica perto de mim quem foi roubado. Foi roubado seu filho? Foi? Se fosse do bem, tinha morrido até por tropeço na rua. Foi, Stephanie. O cara foi várias vezes para a guerra. Os caras jogavam uma flecha nele, pegavam nos outros. E ele só matando. E ele gostava de matar padre. Mas ele era católico. Mas adorava matar um padrinho. O padrinho, Ave Maria. Plá. Cala a boca, seu padre.
Porque os padres ficaram também em defesa dos índios. Ei, rapaz, precisa matar não. Vai matar! Mata esse padre também! Porque eles queriam matar, eles não queriam colonizar, eles queriam matar, matar. Os únicos índios que sobreviveram foram aqueles índios que ficaram no exército dele para matar os outros índios. Então, com isso, alguns capuchinhos disseram: ei, rapaz, os índios aqui são mansos, meu irmão. Vamos conversar uma merda, rapaz. Mata esse padre, mata o capuchinho, mata todo mundo. Então é o seguinte, mas nós fomos que aceitamos isso aí, né? Não dá nada, não dá não. Se a história se repetir, não dá nada mesmo, não. Lembro que até que um que matou muitos índios, o espanhol Cortés. Cortés era um monstro. Cortés era um demônio vivo, porque ele escondia o rabo dentro da calça. Ele enrolava o rabo assim e botava dentro da calça. Cortés foi um monstro. E o que Cortés era? Um bichão. Agora veja lá onde Cortés colonizou. Pobreza, crime, criminalidade. Tudo se explica no passado, gente. Pastor fala da influência dos nossos antepassados. Eu estou falando para você que Raposo ainda está vivo. Está vivo nos seus filhos. Às vezes parece que o mal compensa, mas o que o deles está guardado. Stephanie, às vezes parece que o mal compensa. Por isso que a Bíblia diz: não seja justo demais não, tá? Porque é o seguinte, teve uma cena lá que o raposo chegou, os capuchinhos: não vai matar os índios, não vai matar, mata todo, mata capuchinho, mata tudo. Eu quero essa terra aqui, essa terra é da coroa e é minha também. Traga as ilhas mais bonitas pra gente fazer a monte de matar. Bora, vai. Morreu de velhice. Tá vendo? Você que fica na igreja dizendo que Deus vai matar fulano que fez uma masturbaçãozinha no banheiro com a revista da Playboy. Como é que o cara faz tanto isso e ainda morre de velhice? Porque 60 anos naquela época ele já estava velho, o cara já tinha ido em umas 30 guerras já. Nunca levou um tiro, né? Lembrei do Goitacazes e o dos índios bárbaros. O Goitacazes também não era gente que se cheirava não, tá? Os Goitacazes era gente ruim também. Mas tinha, né? O que é que você acha? A história, ela se interioriza, gente. E agora, o que acontece? Esse tipo de gente, o erro do português foi esse: dar títulos de nobreza a gente ruim. Quem era Lampião? Um capitão. Título de nobreza. Título de nobreza é um bandido que matou, estuprou e roubou o Nordeste e ainda entra de herói. Eu fico admirado como o Nordeste quer se ver na cara de Lampião. Então não reclame quando explodir banco, quando o assaltante botar uma arma na tua boca e levar tudo que você tem. Eles são filhos de Lampião. Lampião não. Lampião sempre foi um bandido terrível. Lampião ganhava dinheiro matando, roubando e estuprando. Maria Bonita era uma das raparigas de Lampião. Ele não era fiel a ela não. Ele tem mais de 200 filhos. Aí tem gente que diz: eu tenho orgulho de ser filho, de ser neto, de ser o que lá. Meu amigo, então a bandidagem continua. Então que Deus faça seus filhos ser Lampião. Não. Tá vendo? Raposo ia para a prisão só para inglês ver. Maria Almeida Mello. Exato. Raposo Tavares, vamos prender você. Não me prendam, não me prendam. Ui. Não, você vai ficar numa sala com ar-condicionado, com banheiro privativo. Mas depois o rei, isso é de mentira, depois o rei vai ter uma guerra e você, zera tudo, entendeu? Você vira herói, entendeu? Herói, os milhões e milhões de florins que você roubou. Aí, agora não. João Marisco de Nassau, vamos dar chute na bunda dele, porque ele quer fazer o Brasil para frente. Aí João Marisco de Nassau vai... A turma de João Marisco de Nassau, porque João Marisco de Nassau voltou para a terra dele, né? Morreu lá de velhice com 70 anos, graças a Deus, né? Então é o seguinte: quando vai acabar a maldade no mundo? Nunca! O mundo é de Caim. Por isso não tente ser Abel, não, ele mata você. Já estamos passando, olha aí, vírus, muito outros, ficando pior do que está. Assim, a gente matou os Goitacazes com vírus. E a história, né? Comentar sobre o meu sonho. Calado. Gostei. Calado.
Sonhei com a casa, sim, até hoje tem gente defendendo bandidos. São mais valor o bandido do que a polícia. Sim, e existe também polícia bandida, mas a polícia em si, ela serve à população, né? Mas existe um glamour em ser bandido. Eu fui num lugar onde os guris chegavam e diziam, eu quero ser traficante, eu quero ser bandido, porque existe um glamour. Glamour, ó, bandido, ó. Entendeu? Bandida, Então, aí pronto, depois que os holandeses foram embora, aí os portugueses ficaram brigando só com os espanhóis de vez em quando, matavam alguns franceses, e tome título de nobreza, né, para bandidos. E tinha também mulheres, né? Ou seja, não tinha mulheres brancas o suficiente, então eles resolveram secar os cabarés e mandar para o Brasil. Então, aquelas mulheres mais cabarezadas, né, que gostavam da putaria, elas vieram para o Brasil e viraram madames. Madames, foi. Aí deram um título de nobreza a elas. A monarca da Baixa da Égua, a princesa não sei de quê, da casa de não sei de quê. Então, o que aconteceu? O erro português, na minha opinião, que todos nós erramos, né? Mas podemos consertar, foi dar título de nobreza a bandidos, a gente desmantelada. E essas pessoas começaram a dominar sobre pessoas mais simples. E um domínio ferrenho. Ou seja, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque sempre houve isso. Parece até uma loucura. Que há 10 anos atrás, todo mundo sabia que todo mundo tinha não sei o que é 2, não sei o que lá 3, não sei o que lá sexto. Tá entendendo? Estuda história, menina. Eu peguei o ódio do estrangeiro de tudo quanto é tipo. Não é isso não. Não é por aí não, viu, Stephanie? Talvez a gente tenha que aprender com eles. O que nós erramos foi isso. Foi dar título de nobreza a ladrões, raparigas e putas e elas mandar em cima de você. Então, eu fico imaginando Raposo Tavares, bandido numa terrível, sendo juiz de uma pessoa que roubou uma galinha. E fico imaginando também, se alguém pergunta qual é o herói do Nordeste. Aí uma criança faz, é Lampião, herói do Nordeste. Isso é um insulto. Isso é um insulto. Quantos heróis nós tivemos no Nordeste? Inclusive, Maurício de Nassau. Aí nós vai botar para um bandido que vivia roubando, estourando. A história do cangaço foi poetizada pela televisão. Mas na verdade não tinha nada daquilo. Era assalto e roubo mesmo. E eles matavam com crueldade. Não foi à toa que a polícia matou eles, cortou a cabeça deles e botou num altar. Né? Então o que você acha disso? Eu quero saber sua opinião. Eu estou dando a oportunidade para você fazer, né? Uma menina de apenas 10 anos de idade, como é aqui o comentário, falava que quando crescesse queria ser puta. Tá vendo? Quer ver poetisa, né? Sei que podemos para orar para não termos legalidade. Então é o seguinte, se você não quer dar legalidade ao mal, não dê honra ao mal. Eu vou falar uma coisa profunda. Tomara que alguém perceba. Se você quer o mal, dê honra ao mal. Se você quer o bem, dê honra ao bem. Mas é que isso, pastor? Satanás quer ver a bagaceira. Não mudou nada até hoje. Silvia Regina Salles. É verdade, a violência... O Brasil é um dos países mais violentos. Quando eu era pequeno, eu pensei que o Brasil era um dos países mais legais. O Brasil só perde para a Colômbia, em termos de assassinato e violência. O Brasil mata com força. É perigosíssimo o Brasil, até para você andar no trânsito. E começa novo, essa galera começa nova. Isso podemos citar milhares de exemplos. Aqui na minha cidade, 2 rapazinhos, bonito e lindo, mataram o tapioqueiro para roubar o tapioqueiro. Dois jovenzinhos lindos. Deram só 6 tiros no bichinho. Deu papapá! Esse DNA é forte, viu? Mas mais forte é o Senhor Jesus. Eu penso que o mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que jaz no maligno. Mas, como o mundo está no maligno, mas por que isso não acontece na Suécia, na Suíça, na Europa? Só acontece aqui no Brasil. Parece que o Brasil está mais no maligno do que o restante dos outros lugares. DNA. Temos que ter discernimento, o bem e o mal.
Os lugares onde tiveram esses colonizadores, como Raposo Tavares, Cortês, Pizarro, são lugares mais violentos do planeta Terra. Porque essa turma era o cão chupando manga. A lei deles era a lei do cão. Pois se mexer comigo, leva na cara, na hora. Sim, mas ninguém está mexendo com você. Ninguém mexe com o bandido vem roubar você. Deus é brasileiro? Pastor, se não fosse, seria pior, né? Sei lá se Deus é brasileiro. Sei não. Eu tenho minhas dúvidas. Esse negócio de Deus brasileiro nasceu com aquela televisão. Deus não é brasileiro não, tá? Infelizmente. Não se iluda não. Meu Deus. Deixa a morte pra lá. Responder as perguntas sobre sonhos. Vamos. Estamos falando sobre história, tá? Na minha cidade está difícil viver com quem está indo embora. Se esta criança de hoje for estudar, isso não tem estudo não, gente, isso é instinto. Um dos piores matadores que eu conheço é formado. Matou já uns 50 pessoas. Começou com 12 anos. Isso é instinto, tá? Isso não é estudo, não é falta de praça. Ai, fulano virou um assassino porque falta uma pracinha. O bichinho. Ai, meu Deus. Isso é DNA, isso é cão. Então, dá uma resposta aí. As pessoas, pastor, fala sobre a organização, não sei de quê, do mundo, da nossa política. A organização da nossa política, ela começou há 300 anos atrás. Começou quando os portugueses começaram a derrotar, né, os holandeses. E aí, para derrotar os holandeses, começaram, né, a dar títulos de nobreza a gente ruim que matasse, estuprar, fazer de tudo de coisa ruim, né? O bom é que Deus não tem nacionalidade, porque não seria criticado muito ser brasileiro. E o brasileiro é muito desacreditado lá fora. A imagem que nós temos lá fora não é boa, né? A trabalhar para o mundo do país, para melhorar o mundo. Orar a Deus, né? Para que Deus mande seu Espírito Santo e abençoe as pessoas boas. Eu acredito que tudo pode mudar. A igreja brasileira pode orar. Por que a igreja brasileira não ora? Nós já estamos bons? É para libertar o povo. As igrejas têm que orar para libertar o povo. E uma das maiores libertações que nós podemos alcançar é o nosso DNA. Né? Então, é que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso Brasil. Eu aconselho você a orar, no mínimo, um Pai Nosso pelo Brasil. Já que você não pode fazer nada, que nós somos apenas mortais, no mínimo, por favor, ore um Pai Nosso pelo Brasil. Não fale mal do Brasil, porque quanto mais fala mal, fica pior. O Brasil é um país abençoado, rico e maravilhoso. Tem muita gente boa aqui. Mas o que acontece é que muita gente boa é dominada por muita gente ruim. Foi o que aconteceu. Eles criaram um formigueiro para morrer na bunda deles. Ou seja, dando o título de nobreza a gente ruim. É verdade, pastor. Suzana Alvarenga. Moro em Portugal. Sofro muito preconceito por ser brasileira. Tá vendo? E foram eles que fundaram nós, né? Nós parecemos que somos divididos demais, mas temos esperança. Somos um povo que acreditamos em Deus. Acredito que o Brasil tem que se libertar dessas cadeias espirituais. Olha, gostei, Stephanie. A igreja tem que orar. O Brasil tem jeito, sim. É o melhor país do mundo. Sim, Silva. O Brasil é o melhor país do mundo. Que Deus tenha misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus, eu quero uma igreja que cure o ferido, liberte o cativo e quebre as correntes. Gabriela Alencar. Exato, a igreja tem que fazer isso, tem que curar o ferido, libertar o cativo e quebrar as correntes hereditárias. O cara é ruim, deixa de ser ruim. O cara tem prazer no mal, deixa de ser mal. Né? Suzana Alvarenga, o português nos odeia.
Não, eu não acho que isso chega a isso não, né? Tem muito português que gosta do brasileiro, né? Cuidado com as frases, gente, para também não gerar ódio, né? O objetivo aqui é nós nos consertar, não é ter raiva de ninguém e aprender, porque tem a parte positiva também que eu vou falar para vocês, para não ficar só negativa. A parte positiva é que todos nós falamos uma língua só, português. A parte positiva, né, é esta. Mas a parte negativa, ela pode ser corrigida sim, né? Acredito que o Brasil terá suas riquezas multiplicadas. O Brasil tem muita riqueza. Nós não descobrimos um centésimo da riqueza do Brasil. E o Brasil tem muita gente boa, mas tem muita gente boa, né? Agora, peça sabedoria a Deus. Olha, eu quero lançar um desafio. No mínimo, 2.000 pessoas vão assistir esse vídeo. No mínimo. Tá? 156 estão assistindo agora ao vivo. Eu peço a você que está assistindo esse vídeo, por favor, faça um trato comigo durante 3 meses. 3, 1, 2, 3. Ore um Pai Nosso por dia pelo Brasil. Vou orar agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoa o Brasil. Amém. Quando nós abençoamos alguma coisa, nós fazemos com que a parte boa dessa coisa manifeste. Quando nós amaldiçoamos qualquer coisa, nós fazemos com que as partes ruins se manifestem. Então eu peço para você não adianta falar, não adianta. Adianta você ter um conhecimento, sim. E no mínimo ora um Pai Nosso. Ore um Pai Nosso. Você não acredita em Deus? Acredita ou não acredita? Eu acredito em Deus. Então, no mínimo ore, porque você é brasileira, ore um Pai Nosso. E essa bênção, quem sabe essa bênção não começa por você. Eu já vi pessoas orando para Deus libertar a família, e essa pessoa ficou rico. Rico de tudo, de felicidade de tudo. Aí ela disse, mas pastor, estava orando para Deus libertar a família da minha mãe, meus irmãos, mas Deus resolveu libertar através dela. Entendeu? Então, que Deus abençoe o Brasil. Diga amém? Amém. Amém, amém e amém. Veja aí, né? Bahia dos Holandeses, Joilson de Assis. É a história dos holandeses na Paraíba. Gostou? Eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Bahia dos Holandeses. Você vai se emocionar com essa história. Presta atenção, tá?